Atos 9, a partir do verso de número 1, e o tema da nossa ministração de hoje é: tem Jesus para todo mundo. Amém? Que bom, né? Que tem Jesus para todo mundo. Vamos lá? Eu vou ler na Bíblia King James fiel aqui. E o título começa assim: A conversão de Saulo. Nós vamos ler até o verso de número 9. E depois nós pularemos para o verso de número 17. Vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E, enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem. Mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu nem bebeu. Verso de número 17. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão e, levantando-se, foi batizado. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, a sua palavra foi lida, fale e cale aos nossos corações. Fale por intermédio deste aqui, que hoje especialmente está bastante nervoso. Tem misericórdia de mim e de todos nós. Amém. Queridos, hoje alguém provavelmente não ia vir no culto e 6:30 da tarde decidiu vir de última hora. Por quê? Eu tinha preparado um texto, lido, relido, orado, estudado, conversado com o Espírito Santo, estava tudo combinado. 6:35 o Espírito Santo falou: muda o texto, agora é esse aqui. Então, eu recebi esse texto 6:35 da tarde. O que vai ser dito? Eu também não sei, mas descobriremos aqui junto. Amém? Amém. Ao final do culto, se você foi o abençoado que decidiu vir depois de 6:30, me conta para eu orar por você. Tá bom, irmão? Você me botou numa situação bem difícil. Vamos lá? Então vamos lá, queridos. A partir do verso 1, o texto diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-las presas a Jerusalém. Aqui conta um pedacinho de quem era o nosso querido apóstolo
Paulo, à época ainda o perseguidor, o Saulo, o perseguidor. Então Saulo, a Bíblia inicia o relato dizendo exatamente assim: ele ainda respirava ameaças e mortes. Como assim, Mateus? 2 capítulos antes, do capítulo 7 para o 8, Estevão é morto como o primeiro mártir da igreja. E no início do capítulo 8, a Bíblia diz assim: e Saulo consentiu com tudo isso. Com tudo isso o quê? Com a morte de Estevão, que tinha acontecido logo ali. E aí, no verso 9, capítulo de número 1, a Bíblia diz assim: e Saulo, ainda respirando ameaças e mortes, foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para que prendessem homens e mulheres que confessassem a Jesus. Ou seja, o nosso querido Saulo certamente não estava muito puro. Ele não estava assim numa expectativa muito de bênção. Ele queria prender os seguidores de Cristo. Ele não estava muito se agradando com aquilo que estava acontecendo. E às vezes a gente se encontra também com um Saulo perseguidor, que quer de alguma forma colocar o pé no crescimento da igreja, ou o pé no crescimento pessoal de cada um de nós. Está tudo indo, o pessoal está indo, a turma de Cristo está começando a engajar, chega o Saulo, respirando ameaças e mortes, e diz: olha, quem falar, eu vou pegar. E às vezes a gente se depara com isso no nosso dia a dia prático. Acontece. Às vezes você está ali quieto, de boa, na sua, professando a sua fé, em paz, e então alguém fala: ih, rapaz, esse negócio de Jesus aí não vai dar certo não, olha, nem vem que hoje não tem. E mais do que isso, o nosso irmão Saulo, ele disse o seguinte: ele foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para que prendessem homens e mulheres. O nosso irmão Saulo aqui, se a gente for fazer uma análise social de quem era o nosso irmão Saulo, lendo esse texto, a gente percebe que ele era um cara muito bem relacionado. Ele transitava na cúpula daquela época. Ele tinha acesso, basicamente, ao topo da pirâmide eclesiástica, vamos dizer assim, né? Ele tinha acesso àqueles que, de fato, mandavam na fé judaica naquela época. Então ele era um cara bem relacionado demais, ele estava assim, na crista da onda. De 0 a 10, na escala Richter da turma gospel daquela época, ele estava no 10. Ele prendia, ele tinha acesso aos líderes, ele mandava e ele desmandava. Além disso, falava não sei quantas línguas, um cara extremamente culto. Então a gente não estava falando de qualquer um. A gente está tratando de alguém que é altamente instruído, poderoso e bem relacionado. Esse era o cara que estava perseguindo os seguidores de Cristo. E tem vezes também que esse cara persegue os seguidores de Cristo até hoje. Nada mudou. Continua sendo do mesmo jeito que era. Talvez com outro nome, talvez de uma outra forma, mas ainda continua acontecendo. A perseguição faz parte da vida do povo de Deus. Ai, Mateus, não quero ser perseguido pela minha fé em Jesus Cristo. Ok, tudo bem, eu respeito, mas é uma fé fantasiosa, porque isso não está escrito em nenhuma linha da Bíblia.
Muito pelo contrário. Ai, Mateus, que palavra desagradável. Pois é, eu também não queria estar dizendo isso, mas nós precisamos estar atentos, porque, vez por outra, chega um Saulo perseguidor. E nós precisamos estar atentos a isso, porque geralmente a pessoa que persegue, ela tem o poder de perseguir. Dificilmente alguém que não tem poder de perseguição vai te perseguir, por questões altamente óbvias, não é isso? Só que o título de hoje é: tem Jesus para todo mundo, até para o Saulo perseguidor. Amém? Até para o Saulo perseguidor tem Jesus, ou seja, Jesus consegue acessar absolutamente quem quer que seja. Seja o Saulo, seja o Saulinho, seja o Saulão, seja quem quer que seja. Amém? Então, queridos, esse parente seu, esse primo, esse não sei quem, esse tio, esse amigo, nananã, que fica, falando, Jesus não sei o quê, fica em paz, fica em paz. Tem Jesus para todo mundo, até para esse aí. Amém? E aí, começa o verso de número 3, que diz assim: e enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco. Veja bem, Saulo estava em Jerusalém, pediu cartas ao sumo sacerdote. E aí a Bíblia diz que enquanto ele viajava, aí ele se aproximou de Damasco. De Jerusalém a Damasco é mais ou menos 280 quilômetros de distância. Se a gente for traçar isso em uma linha, é mais ou menos daqui em Vilhena, é mais ou menos daqui em Ariquemes. É uma pernadinha, né? Indo a pé, não deve ser muito rápido. Não é isso? Se alguém quiser fazer o teste, depois me conta. Eu não vou, a pé não, eu estou fora. Mas enfim, veja bem. Saulo estava no centro nervoso que as coisas aconteciam. O centro da fé cristã naquela época, tudo acontecia ao entorno do templo. E o templo ficava em Jerusalém. Só que a Bíblia diz assim: Saulo pediu as cartas e viajava e se aproximava de Damasco, 280 quilômetros do centro. Do lugar onde era a proteção, onde era o centro de decisão, onde era o lugar onde as pessoas que professavam a fé judaica daquela época estavam mais concentradas para as decisões, para as ofertas, enfim, para o desenvolvimento daquela fé, daquela época. E aí Saulo começou a sair daquele lugar e foi andando 280 quilômetros. E a Bíblia diz assim: e ao se aproximar de Damasco, subitamente, repentinamente, brilhou uma luz ao seu redor. Muitas vezes, Jesus nos faz sair do epicentro daquilo que está acontecendo de decisão, de posicionamento, de entendimento errado. E ele deixa a gente sair. E quando a gente se aproxima de Damasco, aí então ele aparece. Se você começou a ser expulso da sua zona de conforto, da sua Jerusalém particular, da sua zona de entendimento, de proteção, de segurança, etc, fique tranquilo. Muito provavelmente é Jesus te tirando do centro daquele entendimento errôneo, daquela visão errada, para que ele te leve
exatamente em um lugar que ele possa mostrar a luz dele. Jesus deixou ele ir. Podia ter aparecido para ele em Jerusalém. Podia ter aparecido para ele 5 quilômetros depois, 10 quilômetros depois. Mas ele apareceu quando? Próximo de Damasco. Ele deixou chegar bem longe. Tem vezes, queridos, que a gente precisa ficar bem longe daquilo que segura a gente para trás, porque senão a gente não tem força para se desvencilhar daquilo que nos aparta de Jesus. Muitas vezes, se a gente não sai daquele epicentro, daquele lugar, daquela patota, daquela mesa de conversa fiada, não é possível que a gente consiga olhar com outros olhos quem é Jesus, o que é a fé em Cristo. E o apóstolo Paulo, que saiu de Jerusalém para prender gente em Damasco, nem imaginava que nesse meio termo ele ia encontrar Jesus. E muitas vezes a gente está saindo da nossa Jerusalém, do nosso local de conforto, de estabilidade, e nem sequer imagina que Jesus está esperando a gente bem no caminho para mostrar subitamente, repentinamente, quem é Ele. E aí veio a luz, pum, subitamente, repentinamente. E Jesus tem dessas coisas. De repente ele chega. De repente ele chega. Por quê? Não sei. Ele tem essa metodologia, não sei. Cheguei, pronto. Como? Cheguei. Você nem vai perceber. Ou você nem está percebendo ainda. Mas Jesus já entrou na tua vida, já tem um tempão. Você nem sabe o quão distante você está desse seu Jerusalém. Você nem sabe o quão perto você está do seu Damasco. E Jesus, repentinamente, iluminou, chegou, falou. E aí, Jesus repentinamente apareceu, brilhou a luz, foi aquela confusão, e aí nós vamos para o próximo verso. E aí a história começa. E a Bíblia diz assim, verso número 4, e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A primeira coisa que aconteceu quando Saulo ouviu a voz de Cristo foi cair em terra. A Bíblia diz que ele caiu em terra. O que é cair em terra? Cair em terra é uma expressão de prostração. Você se cai em terra. Você se prostra. Você não consegue segurar essa barra que é gostar de você e cai. Amém? Deus tem que me tratar em certos pontos ainda. Mas enfim, caiu em terra, ou seja, ele reconheceu que chegou alguém ali que não era qualquer alguém. Ele reconheceu que chegou alguém ali que o pronome de tratamento correto é Senhor, com S maiúsculo. Pode olhar na tua Bíblia que está com S maiúsculo. Pode olhar aí, vaso. E aí, ele percebeu que ele estava diante de uma divindade, que ele buscou a vida inteira e ele não sabia quem era. Tem muita gente buscando Jesus a vida inteira. Tem gente com um vazio existencial desse tamanho assim, buscando a Deus. Procurou um Deus aqui, outro Deus ali, outro Deus acolá. Agora, quando deu certo chegar na tua vida o Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, não existe outra coisa a ser feita do que cair em terra, se prostrar diante dele.
Se Jesus chegou na sua vida, se você não se prostrou ainda, o momento é hoje. Jesus está dizendo: eu sou o Deus a quem tu persegues. E percebam que aqui tem um jogo de palavras. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Percebe que é perseguir de ir atrás para fazer maldades e perseguir de, ai meu Deus, que esse Deus que eu não consigo encontrar, que eu estou indo atrás, mas eu não encontro. Perceberam que tem um trocadilho, que tem um joguinho de palavras? Por que tu me persegues? Por que você corre tanto atrás de mim? Por que você persegue aqueles que me amam? Por que tu me persegues? Tem duas interpretações aqui, não tem? Por que tu me persegues? Por que tu corre atrás de mim? E aí, olha o que o Saulo diz. Ele diz assim, e ele disse: quem és tu, Senhor? Ele sabia que era alguém, ele só não sabia quem era ele. Saulo estudou a vida inteira a respeito de um Deus do qual ele não conhecia. Isso aqui tem que dar um temor na gente. Isso aqui, se você é crente, se você diz que crê em Deus, isso aqui tem que apertar o seu coração de um jeito. Tem gente correndo atrás de Deus a vida inteira e não sabe quem é Deus. Tem crente na igreja há não sei quantos anos, correndo atrás de Deus e não sabe quem é o Deus que ele serve. Não sabe o nome dele, não conhece o caráter dele, não sabe o que ele pensa, não se comunica com ele. E aí, a pergunta que o Saulo fez foi: quem és tu, Senhor? E a pergunta que o Espírito nos faz é: e vocês sabem quem sou eu? Ou só o Saulo que tinha essa dificuldade? Estudou a vida inteira, se dedicou a vida inteira, era fariseu de fariseus, cumpria a lei no seu estrito rigor. Só tinha um problema: não sabia de quem a lei falava, não conhecia o caráter daquele que havia de vir. E isso, quando eu entendi, se o Saulo passou por isso, imagina o irmãozinho Mateus do Rolim. Isso aqui estremece a espinha de qualquer crente. Quando Deus virar, quando a gente virar para Deus e falar: quem és tu? Ele fala: como assim, quem sou eu? Você não me conhece esse tempo inteiro? Então que esse temor, ele precisa estar dentro da gente. A gente não pode errar. O quem és tu tem que ser uma pergunta que tem que estar na ponta da nossa língua. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu sei quem você é, quando o Senhor veio, para onde o Senhor está indo, e eu estou indo junto contigo. E aí o Saulo, a gente tem que combinar que ele é ousado. Aí ele diz assim, aliás, Jesus falou para ele primeiro e disse assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Saulo questionou: quem és tu, Senhor? Eu falei: então eu vou te explicar, uai. Você não me conhece ainda, eu vou te falar. Eu sou Jesus. Se você não sabe quem é ele ainda, o nome dele é Jesus. Esse é o nome pelo qual você clama. Esse é o nome que dá vida. Esse é o nome que veio, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Esse é o nome acima de todo nome. Jesus Cristo. Se você tem alguma dúvida, tire ela do seu coração. É por esse nome que toda a nossa fé está firmada, baseada, organizada, interpretada. A chave interpretativa do entendimento de toda a Bíblia é Jesus Cristo.
E aí, ele diz assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele está dizendo, Saulo, você já corria atrás de mim tem um mó tempão, você só não sabia disso. Agora eu estou te explicando quem eu sou. Você estudou muito a respeito de mim, agora eu estou te dando uma experiência pessoal. Queridos, busque uma experiência pessoal com Jesus. Você pode ler todas as Bíblias do mundo, todas as interpretações bíblicas, todas as doutrinas, todos os livros, você pode ler todos os livros do mundo, né, pai? Todos os livros do mundo. Mas, se você não tiver uma experiência pessoal com Jesus, você não vai saber exatamente de quem você está falando. Jesus é uma pessoa de carne e osso, que nem a gente aqui. Hoje, graças a Deus, com o corpo glorificado e sentado à direita de Deus Pai, bem tranquilão lá, cuidando de tudo. Está tudo em paz, fica em paz. Então a gente precisa ter a nossa experiência com Cristo, senão você fica um crente teórico, e um crente teórico vira o próximo Saulo, perseguidor. Você conhece muito de Bíblia, mas pouco de misericórdia. Você conhece muito do que está escrito, mas pouco de compaixão. Você conhece muito do que está escrito, mas tem pouca sabedoria do Espírito. O que vai te dar a chave para entender a respeito de tudo é a tua vida com Jesus. Fora disso, não existe fé. Fora de Cristo, não existe fé. Tem alguém me entendendo aqui? Amém. E aí, Jesus fala assim, olha, você me persegue, tem mais uma coisa, Saulo. Chutar os meus aguilhões, aí você está entrando num problema. Aguilhão, vocês sabem o que é? Aguilhão é uma espécie de espeto que ficava cutucando o lombo dos animais para puxar o arado. Se desse um chute naquilo, se arrebentava. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, Saulo, você leu muito de Bíblia, você é zeloso mesmo, você estava me perseguindo, só que você estava fazendo do jeito errado. Você estava me perseguindo pessoas que me amam. Ou seja, você está chutando um espeto que espeta boi. Por isso que te machuca tanto. Por isso que dói tanto. Porque você não está indo para frente, você está chutando um instrumento de cutucar o boi. Vai machucar mesmo, querido, para de chutar. Para de chutar, o aguilhão vai continuar doendo. Se continuar indo contra, vai continuar doendo. Aí, Mateus, estou com uma angústia assim, ó, desse tamanhozão assim dentro de mim. Tá chutando o aguilhão, dói mesmo. E quanto mais forte você chuta, maior é a dor. Então, assim, vai do tanto da intensidade que você emprega contra. Quanto mais intensidade você emprega contra o aguilhão, mais dói. É só isso, Mateus, só isso. Se você andar na frente dele, se não for contra ele, nem vai te pegar, pode ficar tranquilo. E aí Saulo segue e faz uma pergunta que é maravilhosa. Ele diz assim: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Teve uma experiência com Cristo e a primeira coisa que Saulo perguntou depois que ele descobriu que Jesus era Jesus foi assim, ó: o que queres que eu faça? E aqui, queridos, o crente, ele precisa fazer esse questionamento, sabe quando? Todos os dias da vida dele. É isso que conduz a vida do crente. O nosso querido apóstolo Paulo aprendeu na primeira experiência. O que queres que eu faça? Você já perguntou para Jesus o que ele quer que você faça?
Você já gastou um tempo da oração e ao invés de pedir, Senhor, eu preciso de um carro, de um emprego, de dinheiro, de uma bicicleta, de uma moto, de uma mulher, de um marido, de um não sei o quê, você já virou a questionamento e disse assim, ok, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque a gente tem um mau hábito de dizer aquilo que a gente quer que Ele faça por nós. Não é um mau hábito, né? Vamos lá, faz parte da oração de todo mundo. Mas agora, só essa oração, aí tem alguma coisa errada. Se a gente nunca abre espaço para que Deus seja Deus, ou seja, para que Ele execute o querer dele na nossa vida, aí fica um relacionamento tóxico, não fica? Já imaginou? Todo dia, hein, faz isso. Aí a pessoa faz, aí no outro dia. Isso. Se você fizer isso com a tua esposa, irmão, você acha que vai dar certo quanto tempo? E a gente esquece que o nosso relacionamento com Cristo, Ele é o noivo e a gente, a noiva. Jesus deu um casamento para que a gente viva, para a gente entender como que é o relacionamento com Ele. A gente pede algumas coisas para Ele, mas Ele também pede umas coisas para a gente, e é de muito bom tom que a gente pergunte a Ele, o que queres que eu faça? Porque aí Ele vai dizer, e adivinha o que Ele disse? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, e entra na cidade, e lá lhe será dito o que tu deves fazer. Saulo perguntou para Cristo 3 coisas. Perguntou, o que você quer que eu faça? E Jesus respondeu 3 coisas para Saulo. Primeira, levanta-te. Segunda, entra na cidade. Terceira, lá será dito o que você deve fazer. E essa ordem serve para a gente também. Quando a gente pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Ele vai dar o primeiro comando, levanta-te. Ou seja, vira crente. Fica na posição. Você me perseguiu até agora. Seja para fazer maldade com a turma, seja para você encontrar o verdadeiro Deus. Agora você encontrou. Você não perseguiu? Achou. Então, levanta-te. Ou seja, fica na posição. Crente tem que ser crente. Crente tem que estar posicionado. Crente tem que estar de pé. Não é meio crente. Eu sou crente aqui, da porta da igreja para dentro. Aí agora da porta da igreja para fora, aí é uma outra história. Queridos, levanta-te, fica de pé, fica na posição. Tem alguém me entendendo? Amém. Tem alguém em pé aqui? Amém. Segunda coisa, entra na cidade. Olha que coisa. Saulo saiu de um lugar e estava indo para outro. Saiu de Jerusalém e estava indo para Damasco. Só que no meio do caminho ele foi interrompido por Jesus. Só que olha só, Saulo ele estava indo com a intenção de prender o povo de Deus. Ele ia entrar lá dentro daquele lugar. Não era esse o intuito dele? Pois é. Jesus pegou ele no caminho. E ele não tirou ele do caminho que ele estava. Seguiu no mesmo lugar. Entrou na mesma cidade. Qual foi a diferença? O que ele ia fazer? Jesus, quando ele entra na tua vida, ele manda você levantar e ir para onde você estava indo. Nesse meio tempo, ele muda o propósito que está dentro do coração. Você vai para aquele lugar que você ia, mas você não vai ser mais aquela pessoa que você era. Você vai voltar amanhã para o trabalho que você tem. Entra na cidade. Só que agora você vai entrar de pé. Agora você vai entrar posicionado. Agora você vai entrar como
um servo de Cristo. O caminho, a cidade, continuou a mesma. A diferença foi a disposição do coração do nosso irmão Saulo, que pensava uma coisa e depois que passou por Cristo, começou a enxergar as coisas de forma distinta. Imagine qual não deve ter sido a surpresa, inclusive Ananias, mais uns versos à frente, Jesus aparece para ele e diz assim também, olha, vai vir um Saulo aqui, eu quero que você vá lá e ore com ele. Aí Ananias fala assim, Senhor, eu não sei se você sabe, mas eu vou te fazer uma fofoquinha aqui. Esse Saulo mata gente. Não sei se o senhor está sabendo disso. Jesus fala assim para ele, pois é. Só que eu peguei ele nesse entremeio. Ele vai entrar lá também, mas você vai conhecer um outro Saulo. E eu profetizo na vida de cada um aqui. As pessoas vão conhecer um outro irmão Pastor Léo, um outro irmão Murilo, uma outra irmã, etc, etc, etc. Porque Jesus está na sua vida. E aí, a terceira coisa, e essa daqui me confrontou, que é uma barbaridade. Ele falou assim, levanta, entra na cidade, porque lá vão te dizer o que vai ser feito. A primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte, mas por que você não fala para mim, homem de Deus? Por quê? Por que você não me conta o que eu vou ter que fazer? Por que Jesus não conta o que nós vamos ter que fazer? Assim, do nada. Vocês já pararam para pensar nisso aí? Por que ele não conta tudo? Vejo que tu és profeta, irmão. Se o Senhor falasse tudo, queridos, a gente não aguentava o primeiro levanta-te. Então, Jesus vai com a gente em doses homeopáticas. Ele vai entregando conforme a gente suporta o peso da unção. Se você soubesse o que precisaria passar para estar onde você está hoje, provavelmente você teria desistido no primeiro levanta-te. Jesus, às vezes, posterga a palavra, por quê? Porque ele está preparando, ele está aguardando a gente ficar preparado, a gente está pronto para receber a bênção que ele tem. Se ele derramasse o peso da glória dele, sem fortalecer nossa musculatura espiritual, a gente seria simplesmente achatado pela glória de Cristo. Porque é muita unção para pouca estrutura. E aí Jesus falou assim, vai, levanta, entra na cidade que lá vão te contar a história. Tem irmãos aqui que estão no levanta-te. Tem outros irmãos que estão no entra na cidade. E tem outros irmãos que estão no aguarda, que alguém vai te contar a história. Você precisa discernir espiritualmente onde que você está. Conheceu Cristo agora e está ficando de pé? Então levanta, querido. Aprende a ser crente. Fique em paz. Não, Mateus, já conheço Cristo, já estou no manto. Beleza, entra. Entra então em Damasco. Entrei, Mateus, então aguarda que a palavra vai vir, fica tranquilo. As coisas são paulatinas. Não coloque o carro na frente dos bois, senão as coisas sai torta. Tem alguém entendendo aqui? Amém? E aí, beleza, a Bíblia diz assim, verso número 7, e os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. A experiência aconteceu, foi gloriosa, misteriosa, grandiosa. E tinham homens que perceberam tudo isso. Eles ouviram, mas não viram. Entenderam? Eles ouviram, mas não viram. Queridos, o Senhor permite que tenha testemunhas ao seu lado para que vejam quem você era e quem você vai se tornar.
Tinha gente aqui para testemunhar que esse irmão Saulo, perseguidor, ele ia virar um dos maiores apóstolos. E ele escreveu a Bíblia quase inteira, a que a gente lê hoje, o Novo Testamento. O Senhor permitiu que pessoas ouvissem o chamado de Saulo. Para quê? Para que tivesse testemunha do que ia acontecer. O Senhor permite pessoas ao nosso lado para que vejam a nossa mudança. Vai ter gente olhando e falando assim, rapaz, esse menino aí, há uns 15 dias atrás, fazendo umas coisas esquisitas, em uns lugares esquisitos, fazendo umas coisas inadequadas. De repente o menino mudou, rapaz, tá, sabe, já não xinga mais, já não faz mais aquelas coisaiadas. O Senhor deixa pessoas ouvirem aquilo que Ele faz. Só que veja bem, as pessoas ouviram, mas não viram. As pessoas vão testemunhar a sua conversão. As pessoas vão saber que você é uma nova criatura em Cristo, mas a visão é para você. A visão é particular. A visão é para cada um. Cada um, Jesus tem uma visão distinta. Cada um tem um propósito bem definido. Cada um dos irmãos. Então tem gente que vai ouvir para que testemunhe, mas agora o projeto é seu. A visão é sua. Tem alguém me entendendo aqui? Não achem que pessoas que estão meramente ouvindo vão também ver aquilo que você vê, porque elas não vão. É você que é o portador da visão a respeito daquilo que Deus te entregou. E dito isso, finaliza-se, ou quase, no verso de número 8, que diz assim: E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. Queridos, as testemunhas que estavam junto, pegaram na mãozinha do Saulo, levaram ele. Todo mundo ficou morrendo de medo e com muita razão, eu ficaria também, e Saulo ficou cego. Olha que coisa doida. Olha o que Jesus faz. Ele pegou o cara, que era um profundo conhecedor da palavra daquela época, e fez ser carregado pela mão pelos outros. O cara que era o líder, o cara que prendia, o cara que mandava e desmandava, o cara que colocava e retirava, o cara que tinha poder, ele teve que ser guiado pela mão dos outros. A primeira coisa que Jesus faz na nossa vida é quebrar o nosso orgulho. A primeira coisa que Jesus faz é derrubar o nosso orgulho. Por quê? Porque o orgulho afasta Deus de perto de nós. O nosso orgulho não permite que Deus se aproxime. Então Jesus, ele precisa arrancar o nosso orgulho. E muitas vezes, nesse momento que Jesus começa a tirar o nosso orgulho, vai ter que ter alguém para pegar na nossa mãozinha e levar a gente para o lugar aonde Jesus mandou. Então dê glória a Deus se você que não está enxergando as coisas direito, tem um bom amiguinho para segurar na tua mão, para levar para onde você precisa ir. Porque isso daí é misericórdia de Deus. Porque Deus podia ter dado essa experiência para o apóstolo Paulo lá na estrada sozinho, mas ele botou gente lá. Então não negligencie as pessoas que o Senhor coloca do teu lado. Que às vezes no momento de visão embaçada, é esse alguém que segura na tua mão. Tem alguém me entendendo aqui? Amém. E aí fecha no verso de número 9. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. Olha que coisa isso aqui. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem
Mas ele ficou 3 dias sem visão física. Ele estava cego espiritualmente uma vida inteira. Ele via tudo fisicamente, espiritualmente cego. Jesus deu 3 dias de cegueira física para ele e uma vida inteira de visão espiritual. É isso que Jesus propõe para a gente. Às vezes ele nos deixa fisicamente cegos. A gente não consegue enxergar o que está acontecendo, a gente não consegue perceber as coisas, a gente acha que Deus não está se movimentando, a gente acha qualquer coisa, mas às vezes Jesus nos deixa um tempo sem perceber as coisas físicas para que a nossa visão espiritual seja aberta. E eu declaro que nessa igreja a visão espiritual ela vai se abrir e nós veremos a Deus, e nós ouviremos a Deus, e nós nos guiaremos por aquilo que o Senhor está fazendo. Se o Ministério de Louvor quiser vir, pode vir, e a gente encerra aqui no verso de número 17. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou, para que recebas tua visão e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas. E aqui Jesus completa a obra. Chama o Ananias, que nem estava muito afim de ir, mas era um servo do Senhor, e foi orar pelo irmão Saulo. Ninguém queria orar pelo irmão Saulo. O irmão Saulo era brabo. E aí ele colocou a mão, orou, e a Bíblia disse assim: e a sua visão foi restituída e caíram como se fosse escamas dos seus olhos, e ele foi cheio do Espírito Santo. Queridos, a escama dos nossos olhos precisa cair. A escama dos nossos olhos precisa, de uma forma ou de outra, cair. A gente precisa enxergar as coisas como elas são. A gente precisa ver Jesus como Ele é. A gente precisa do Espírito Santo, que isso aqui aconteceu por obra do Espírito. Quando botou a mão, a escama caiu e a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Queridos, nós precisamos buscar em Deus que os nossos olhos eles sejam abertos, que as escamas a respeito de vários assuntos que são preciosos para Jesus, que os nossos olhos sejam abertos para esses temas.